Voltando desse bloco falando sobre esporte, primeiro o NBB, né? Depois de sétima rodada, bora ver como que tá a classificação. Tá, o Flá Basquete está em primeiro lugar, segundo Minas, terceiro Brasília Basquete, quarto Corinthians, quinto Pinheiro, sexto Franco, sétimo Mogi, oitavo São José, nono Paulistano, décimo Unifacisa, 11º Caxias do Sul, 12º Bauru, 13º União Corinthians, 14º Basquete Cearense, 15º Botafogo, 16º Rio Claro, 17º Cruzeiro, 18º Basquete Osasco, 19º Pato Basquete e 20º Vasco da Gama, que essa é a tabela desse momento. Oitava semana, que vai ser dia 1º a 6 do 12, na semana que vem. Dia 1º, Caxias do Sul, Cruzeiro. Dia 2, Basquete Osasco, Botafogo. Dia 3, União Corinthians vezes Cruzeiro. Dia 3 do 12, Franco vezes Corinthians. E 3 do 12, Caxias do Sul vezes Minas. Bauru vezes São José, dia 3 do 12. Dia 3 do 12, Pinheiro, Flá Basquete. E já dia 4 do 12, Paulistano e Botafogo. Basquete Osasco vezes Mogi. Rio Claro, Unifacisa, dia 4. Dia 4, Brasília Basquete e Basquete Cearense, que é o Fortaleza, tá, gente? Basquete Cearense é o Fortaleza Basquete, tá? Franca e São José, dia 5 do 12. União Corinthians e Minas, 5 do 12. E já no dia 6 do 12, Brasília Basquete, Unifacisa e Flá Basquete, Caxias do Sul. Pato Basquete Paulistano, Rio Claro e Basquete Cearense, que é o Fortaleza. E na oitava semana, acontece de 1º a 12 semana. E aí, no NBB, a gente vai saber depois, semana que vem, eu vou saber como está a tabela de classificação no NBB aí, no nosso basquetebol aí. Bora pro resultado também, que tá pegando também, quente também, né, na Superliga de Vôlei feminino. E também já tá, primeira semana, bora ir classificação. Minas, primeiro lugar, Sesc Flamengo, segundo, terceiro, Osasco, quarto, Praia Clube, quinto, Vôlei Bauru, SES Bauru, sexto, Fluminense, sétimo, Barueri, oitavo, Maringá, nono, Marquense, 10º, Brasília Vôlei, 12º, Tijuca e 12º, Sorocaba. Falando em Tijuca, primeiro eu quero saber a recuperação para a nossa jogadora Júlia Azevedo, que ela teve aí um momento, né, de susto na semana passada, e ela estava aí com os familiares, de repente ela teve, né, até bala, né, soltou bala e perdida, enfim, graças a Deus, está tudo bem com a jogadora, e ela está se recuperando, e hoje mesmo, né, com sétima rodada, temos Tijuca e Sorocaba, 18h30. Então, a se recuperar aí, né, essa jogadora aí que está se recuperando, Júlia Azevedo aí, boa recuperação para você. Na oitava rodada, né, da Superliga Feminina, vai começar sexta-feira, Fluminense Osasco, Barueri Praia Clube, Sesc Flamengo e Minas, já no dia 30, Marquense e Tijuca, Maringá e SES Bauru e Brasília e Sorocaba, essa oitava rodada aí do Superliga Feminina de Vôlei. Bora para a Superliga Masculina. Masculina que ainda está no sétima rodada, que teve um jogo ainda. Teve o Guarulhos e Goiás, está 3-2 do Guarulhos. Bora ver como que está a tabela de classificação do Superliga Masculina. Praia Clube, primeiro, Estado Cruzeiro, segundo, Vôlei Renata, Campinas, terceiro, Guarulhos, quarto, Goiás, quinto, sexto, Suzano, SESI, sétimo, Joinville, oitavo, Monte Carmelo, nono, Minas, décimo, e São José do Vôlei, 11º, e Juiz de Fora, 12º, e daí a tabela ainda tem muitos jogos ainda pela frente. Embora hoje temos Suzano vezes Praia Clube, São José do Campos vezes Estado Cruzeiro, Minas e Campinas. E já no dia 29, temos Joinville e Monte Carmelo e SES Bauru vezes Juiz de Fora.
E já tem os jogos ainda, na semana que vem, já começa a 8ª rodada do masculino. E já no feminino, na semana que vem, começa a 9ª rodada. E bora falar também do Brasileirão da Série B. Da Série B deu aquela emoção o tempo todo. E quem levou foi o Coritiba. O Coritiba levou, estava 0-0, o Coritiba levou estava um empate. Já o Atlético Paranaense venceu a América, mas não era suficiente para levar a taça na Série B. O Atlético Paranaense, ele venceu, mas o Coritiba ia torcer para o Amazonas perder. Mas não foi, mas o Coritiba venceu, né, o seu jogo contra o Amazonas. Então, assim, foi o seguinte, Coritiba levou a taça, campeão da Série B, e depois o Atlético Paranaense. E os dois últimos classificados do Elite estavam pau a pau, brigando entre Chapecoense, Criciúma, e Goiás e Remo. Então o jogo estava pau a pau e tempo todo favorecendo. Criciúma venceu seu jogo e garantiu o terceiro. Já o entre Remo e Goiás, o Remo ganhou de virada por 2-1 e subiu de elite. Já estava torcendo, e como o jogo era Cuiabá e Criciúma, o Cuiabá venceu por 1-0. Não foi aquela suficiente de tudo que teve, né? Então, quem subiu no acesso foi Coritiba, Atlético Paranaense e também Chapecoense e Remo, representando o time do norte do país. E já quem caiu também estava emoção para cair também, viu? Do emoção para cair estava uma, né? Tava entre Ferroviário, Botafogo de São Paulo e também o Atlético. Então, quanto isso, o Ferroviário estava ganhando por 1-0. E sofreu de virada de Operário, vencer por 2-1. E não foi suficiente, dependendo de qualquer placar. E como estava empatado, 0-0 de Botafogo com outro time, e também estava com outro também o jogo com o Atlético. Então, assim, tá só vitória que restava a Ferroviária. Então, portanto, quem caiu foi o Ferroviário, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Então, o Paysandu vai para C e o Remo vai para A. Então, é o seguinte, tá assim nessa tabela aí da Série B. E também teve também a decisão da Sul-Americana. E o jogo estava acirrado o tempo todo. 90 minutos, uma emoção atrás de emoção. E também prorrogação, emoção. E também o Atlético quase abriu o placar na prorrogação. E chegou na penalidade máxima. Chegou assim já na mata-mata. Quem pediu, o outro time levava. Foi isso que aconteceu. O Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, ele perdeu o pênalti. E, enfim, o Lanús levou aí o título de campeão da Sul-Americana. Então, outro argentino já também. Então, bora aqui que também está começando. Tudo pode começar, tudo pode estar vivo nesse lado. Bora começar, porque ontem também teve 2 jogos adiantados, 36ª rodada. Embora assim, o Flamengo empatou por 1-1 contra o Atlético Mineiro. E ontem teve jogo também. E teve o Palmeiras com o time reserva. E o Grêmio venceu por 3-2. Então venceu aí, queimou do time. Então, e olha só, o Flamengo está com 75 pontos. Então, assim, o Palmeiras já queimou o 37º, porque o 37ª rodada, o Flamengo ainda vai jogar contra o Ceará. Já o Cruzeiro, que está atrás, terceiro colocado, ainda vai jogar contra o Ceará nessa rodada, 36º, e depois contra o Botafogo e também contra o Santos, na última rodada. Já o Flamengo vai jogar 37ª rodada contra o Ceará e depois contra o Mirassol fora de casa. Já o Palmeiras já queimou o 37º, só depende da última rodada contra o Ceará fora de casa. Então, mesmo ele vencendo, vai para 73 pontos.
ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, ainda, e se ele ganhar, vai para o 71 e pode ainda brigar, ainda depende. Se o Flamengo vencer na próxima rodada, já é campeão da série no campeão do Brasileirão. Então, mas tá todo mundo vivo, porque é o seguinte, tem a competição, né, da competição, bora aí com a competição da Copa do Brasil. Eu vou falar como que tá aí a classificação. Depois dos jogos de ontem, tá, o Flamengo está em primeiro lugar com 75 pontos, segundo Palmeiras 70, terceiro Cruzeiro 68, ainda pode ultrapassar o Palmeiras, Mirassol está em quarto lugar, quinto lugar no G5, ainda se depender do Cruzeiro da Copa do Brasil, você vai virar o G6. Botafogo em quinto lugar, diretamente da fase de grupo, nem pré-Libertadores está o Bahia e Fluminense. Já que está aí na classificação da Sul-Americana, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco da Gama ainda está aí nesse miolo aí. Então, se já pode virar. Quem está na briga para não cair? Quem já caiu, o Sport Recife. Agora, caso Juventude perder, já pode aí garantir a sua queda. Então, assim, quem está brigando aí? Santos, Fortaleza, Juventude, Vitória e Internacional. Então, assim, ainda tá essa briga aí para não brigar. E até o Ceará pode brigar e Vasco da Gama. Mas ainda que tá brigando, quem tá, caso, né, se um dessas equipes aí que tá na Copa do Brasil, ainda pode sonhar aí uma vaga diretamente da fase de grupo da Libertadores, no pré-Libertadores e na Sul-Americana, mesmo que tá lá embaixo. Gente, a contagem tá cada vez terminando cada emoção. De cima lá de baixo lá de cima, no meio. Nossa, emoção do campeonato. E esse sábado agora, hoje, né, os delegações, né, teve aí com o Flamengo, com o Palmeiras, já está embarcando para o Lima de Peru, que sábado agora vai ser a decisão da Libertadores. Quem leva o testa? Flamengo ou Palmeiras? E a gente vai ver só no sábado quem será, hein? Então, assim, com essa placar, com as duas equipes tá lá em cima, já estão classificando na próxima, já está classificando na Libertadores no ano que vem, então já abriu a vaga, né, no quinto colocado, já o G7. Então, o G6 e o G7 pré-Libertadores, ainda pode abrir a mais, caso se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, abre o G6. Já o Fluminense, o G7 vai virar o G8. E já o resto, né, como Corinthians e Vasco da Gama, ainda abre mais uma vaga para a Sul-Americana. Gente, quem está embaixo, tudo pode acontecer, brigando para não cair, ainda está dependendo de outro, e o campeonato está chegando em pibichos. Então, assim, o canal Joaninha fica por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e adicione o sininho e deixe o seu like. Então, se lembrando, e deixe o seu like e também siga na nossa página do WhatsApp, nosso canal de WhatsApp também, do lado. E fica por aqui, gratidão e sempre, e até lá.